Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa terça-feira de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês as principais oportunidades para a gente trabalhar no trading esportivo nos jogos dos times brasileiros nessas competições Sul-Americana e Libertadores, beleza? Então bora comigo aqui, o primeiro jogo que a gente tem para analisar é Vasco e Melgar, jogo às 19 horas dessa terça-feira. Olhando aqui como tá o grupo do Vasco na Sul-Americana, a gente tem o Vasco na terceira colocação com 5 pontos, o Melgar com 7 e o Lanús liderando o grupo com 11, o Puerto Cabello com 4 pontos aqui. Então o que a gente tem aqui? Uma disputa basicamente para ver qual das equipes vai jogar a repescagem aqui, né? Sendo que o Vasco já não tem mais condições de alcançar o time do Lanús e o Melgar também não, né? O Melgar tá a 4 pontos do Lanús e o Vasco tá a 7 pontos, então nenhuma das duas equipes tem como alcançar a equipe do Lanús na liderança do grupo, né? Então a gente tem aqui o Vasco jogando dentro de casa, precisando muito da vitória, né? Só a vitória interessa aqui para o Vasco. Se empatar, o Vasco está fora, está eliminado. E se vencer, o Vasco vai disputar aí o playoff contra algum terceiro colocado dos grupos da Libertadores, tá? Então a gente tem aqui uma necessidade grande do Vasco de vencer esse jogo. Não temos ainda as escalações disponíveis, mas o Vasco vai com força máxima para esse confronto aqui. A Sul-Americana ainda é um dos objetivos da equipe na temporada, então o Vasco deve utilizar aí time principal nesse confronto contra o Melgar. Jogo da primeira fase de grupos aqui, né? O Vasco conseguiu empatar com o Melgar na primeira rodada, né? Foi um empate, se não me engano, de 3-3, né? Vamos buscar aqui no histórico o Vasco contra o Melgar na Sul-Americana. Aqui, confronto direto. Exatamente, foi 3-3 o jogo. O Vasco abriu 2-1, depois fez 3-1 e acabou tomando o empate aqui no final, num segundo tempo de extremo volume do time do Melgar aqui. Então a gente tem um cenário onde o Vasco precisa muito da vitória, ainda não engrenou completamente aí sob o comando do técnico Fernando Diniz, mas a tendência é que a gente tenha o Vasco com muito mais volume aqui nesse jogo contra o Melgar. Essa odd aqui abaixo de 1,40, aliás, abaixo de 1,50, não é tão interessante para trabalharmos back ao Vasco da Gama aqui. Talvez esse jogo traga para a gente aqui um cenário muito melhor de leitura se a gente tiver o placar aberto aqui já, né? Ou daqui a pouco esperar um pouco essa odd do Vasco valorizar um pouco mais. Se a gente vê que o time tem volume de jogo, mas demora para fazer o gol, a gente pega essa odd aqui com um valor um pouco mais interessante ao longo do primeiro tempo, tá? Então é muito uma situação aqui da gente esperar também o mercado se movimentar para a gente ver quais as melhores alternativas para esse jogo, tá? Como o Melgar joga por 2 resultados, joga pela vitória e joga também pelo empate para se classificar, a gente tem aqui a possibilidade do time peruano não querer jogar, né? Não querer se expor tanto aqui, o que deve deixar a posse da bola muito mais sob controle do time do Vasco, né? E, consequentemente, termos um volume de jogo muito maior do Vasco do que do Melgar, né? Levar em consideração aqui a possibilidade do time peruano sair no contra-ataque nos espaços que o Vasco eventualmente poderá deixar, porque o Vasco precisa da vitória, então deve sair mais para o jogo, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para poder trabalhar uma posição a favor do Vasco ou a favor do mercado de gols também. Temos aqui a odd do over 2,5 pagando acima de 2, né? Tá pagando 2,08. O ideal seríamos pegar esse preço aqui por volta de 2,20 mais ou menos, né? Então vamos acompanhar ao longo da partida aqui para ver o que a gente pode fazer nesse jogo. A minha ideia principal aqui é fazer alguma coisa a favor do time da casa, mas precisamos de uma odd um pouco melhor ao longo do jogo aqui, ok? Depois temos pela Sul-Americana ainda Huracan e Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui como tá as posições aqui no grupo. Corinthians está em segundo com 8 pontos e o Huracan está com 11.
né? Então o Corinthians pode alcançar a pontuação do Huracan caso vença o time aqui. Os dois vão ficar com a mesma pontuação de líder, mas para conseguir passar para a liderança, o Corinthians teria que golear o Huracan aqui para tirar essa diferença de saldo de gols aqui, que hoje é de 7 gols, né? Então, cada gol que o Corinthians eventualmente faça no Huracan soma um gol de saldo para o Corinthians e subtrai um gol de saldo para o Huracan, né? Então, o Corinthians teria que fazer aqui uma goleada de 4 gols de diferença para poder passar do Huracan e assumir a liderança. É bastante improvável, levando em consideração que até aqui na competição o Huracan só tomou 2 gols, né, ao longo dessa fase de grupos da Sul-Americana. Então acreditar que o Corinthians consiga fazer uma goleada em cima do Huracan é bem difícil, levando em consideração aí que o Corinthians também tem desfalques importantes. Provavelmente o Yuri Alberto não jogue esse jogo aqui, já tem o Rodrigo Garro que está fora também. Então, a nível de desfalques aqui é complicado para o Corinthians. E tem outro detalhe, né? O América de Cali, que está com 7 pontos, joga contra o Racing, que é o saco de pancadas do grupo aqui. Provavelmente o América de Cali vai vencer o seu jogo aqui e vai lá para 10 pontos, né? Obriga o Corinthians a fazer um resultado de vitória, porque com um empate aqui e uma eventual vitória do América, o Corinthians pode ficar fora, inclusive dessa vaga de playoffs, tá? Então o Corinthians precisa de uma vitória aqui. Também outro brasileiro que só joga pela vitória. O que a gente pode esperar aqui? O Corinthians perdeu o jogo de ida nessa fase de grupos contra o próprio Huracan no Brasil por 2-1, né? Então a gente tem aqui, vamos pegar o histórico do confronto direto aqui, a gente já vai ver. Aqui, ó, foi 2-1 para o Huracan na Neoquímica Arena. Então, levando em consideração que o time não conseguiu vencer o Huracan jogando dentro de casa, fora de casa vai ser ainda mais complicado. Então essa odd aqui ela deveria estar mais alta para o Corinthians. Obviamente a necessidade de vitória do time pesa muito aqui também para o mercado colocar esse preço do Corinthians um pouco mais esmagado. Mas a gente tem aqui o time do Huracan, que não é um time ruim, tá? É um time bem encaixado, um time bem treinado e deve trazer complicações para o time do Corinthians aqui, tá? Acreditamos sim que é possível uma vitória do Corinthians. Dá para trabalhar uma correção de preço em lei ao Huracan nesse contexto do time não precisar se expor para vencer o jogo, tá? O time do Huracan com um simples empate se mantém na liderança do grupo e deixa a preocupação aí entre Corinthians e América de Cali para ver quem classifica na segunda colocação. Então o Huracan não tem a necessidade de se expor aqui para buscar pelo resultado, o que deixa o jogo muito mais na obrigação aí do Corinthians construir o resultado, tá? Então, na minha visão aqui, um lei ao Huracan pode ser uma boa entrada para esse jogo, visto que o time joga por 2 resultados, não precisa tentar vencer o jogo aqui, pode jogar pela manutenção do empate, né? Então, a gente deve ver a ação muito mais pro lado do Corinthians e a possibilidade de correção de preço da odd do Huracan muito mais forte aqui nesse confronto, certo? Depois a gente vai para os jogos de Libertadores. Temos aqui o São Paulo contra o Tajeres às 19 horas. Vamos falar sobre esse jogo. Antes disso, queria lembrar vocês que tá sempre aqui comigo no canal o site da Superbet. Se você não tem uma conta na Superbet, eu recomendo muito a você criar sua conta, porque é hoje um dos maiores sites aí que a gente tem no mercado brasileiro, dentre os sites regulamentados e 100% legalizados aí no Ministério da Fazenda do Brasil. O site da Superbet é um dos que tem melhor navegabilidade, um dos que tem melhores odds aí e tem uma variedade muito boa de mercados para você trabalhar nessas competições aí, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Agora que a gente tem aí o calendário europeu se encerrando, né? A gente vai ter muito mais foco nessas competições nacionais aqui, onde o site da Superbet é muito forte, tem muitas linhas aqui, muitos mercados interessantes, e a gente vai fazer inclusive algumas entradas Panther aqui que eu vou passar para vocês, feitas no site da Superbet. Então, para criar uma conta, é só escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo, beleza? Lembrando sempre, esse conteúdo é para maiores de 18 anos, então jogue sempre com responsabilidade. Falando aqui dos jogos da Libertadores, então a gente tem o São Paulo enfrentando o Tajeres da Argentina.
Pegando aqui a colocação no grupo, né, a classificação aqui, o São Paulo é o primeiro colocado, o Tajeres é o terceiro colocado, o São Paulo está com 11 e o Tajeres está com 4 pontos, então não é um confronto direto aqui. O São Paulo não precisa necessariamente vencer esse jogo para continuar sendo o líder aqui, né? O time do Libertad precisaria vencer o Alianza Lima e fazer saldo em cima do Alianza Lima para poder encostar no São Paulo aqui, para poder ameaçar a liderança do São Paulo nessa fase de grupos. Então está numa situação relativamente mais tranquila o time do São Paulo aqui, pode se dar ao luxo de não necessariamente jogar por uma vitória. Aqui um simples empate já classifica o time na primeira colocação do grupo. É claro, se vencer melhora um pouco a situação, porque aí na classificação geral da Libertadores o time vai ter uma pontuação melhor, o que pode levar a equipe aí a decidir mais confrontos dentro da sua casa na fase de mata-mata, né? Então essa é uma vantagem que o time do São Paulo pode ter aí, caso vença o seu jogo e chegue aí a 14 pontos nesse grupo, que é o que o São Paulo pode alcançar caso vença o time do Tajeres nesse confronto aqui. Como a gente não tem visto o São Paulo jogar assim, um grande futebol, né? A equipe do São Paulo ela tem se mostrado aí uma equipe que oscila bastante em várias situações, tem tido problemas de desfalques importantes aqui. A gente vê principalmente o Caleri e o Lucas Moura, 2 jogadores que estão fazendo muita falta nesse sistema ofensivo aqui do time do São Paulo, né? Não acho que seja o suficiente para trazer preocupação para a torcida do São Paulo. Acho que o time consegue ter um bom desempenho e fazer um bom resultado jogando dentro de casa aqui, embora a performance do São Paulo dentro de casa não seja assim um esplendor, né? Não seja uma excelência, mas a gente tem aqui uma equipe que gosta muito de jogar Libertadores, que provavelmente vai ter um público bastante interessante aí também para esse confronto contra o Tajeres. Então trabalhar alguma coisa a favor do São Paulo aqui pode ser interessante, mas precisamos levar em conta que o time não precisa do resultado aqui para se classificar, tá? Então, tendo outros jogos no mesmo horário, com times com necessidade de vitória maior, com times aí num contexto de mais interesse para buscar vencer o jogo, eu não recomendaria a gente trabalhar aqui a favor do time do São Paulo, única e exclusivamente pelo preço aqui ou pelo peso da camisa do time do São Paulo, porque o time não tem a necessidade de fato de vencer o jogo, tá? Pode ser que a gente tenha aqui esse cenário se abrindo caso o visitante abra o placar ou caso o próprio São Paulo também faça um gol. Aqui a gente vai ter o Tajeres ainda com a possibilidade de tentar buscar, que na verdade o Tajeres não tem como alcançar o time do Libertad. Então, basicamente aqui a briga do time é para ficar nesse playoff da Sul-Americana aqui, né? Então, esse fator também pode ser determinante aí para a gente ter um jogo sem muita movimentação interessante, tá? Então, tomem cuidado quem for trabalhar esse jogo aqui. Depois a gente tem, às 21h30, o Botafogo contra o Universidad do Chile. Aqui a gente tem também outro brasileiro na terceira colocação, com uma necessidade de vitória jogando dentro de casa. Não serve o empate para o time do Botafogo aqui também, porque o Estudiantes também tem 9 pontos e vai enfrentar o Carabobo aqui, que está só com 1 ponto. Muito provavelmente vai vencer o time do Carabobo jogando dentro de casa, o time do Estudiantes, né? Então a gente tem aqui o Botafogo com muita necessidade de vencer esse jogo aqui. Vencendo, pode ultrapassar a Universidad do Chile e assumir a liderança do grupo, né? Levando em consideração que o Estudiantes aqui tem melhor saldo e vai enfrentar o time onde consegue fazer saldo também aqui. O Botafogo teria que fazer muito saldo em cima da Universidad do Chile para conseguir passar do Estudiantes, caso o time do Estudiantes vença também. Os dois iriam aqui a 12 pontos, né?
Os dois iriam a 12 pontos, passariam a Universidade do Chile, mas o Botafogo mesmo assim ficaria na segunda colocação devido ao saldo de gols. Então o Botafogo teria que tirar essa diferença de saldo, que hoje é de 2 gols aqui contra o Estudiantes, né? Então se o Estudiantes vencer por 2-0, por exemplo, contra o Carabobo, o Botafogo teria que vencer por 4-0 para poder se igualar nos critérios e aí passar o Estudiantes no confronto direto, que seria o critério de desempate, né? Sendo que o Botafogo venceu a primeira partida contra o Estudiantes aqui na fase de grupos da Libertadores, então tem essa vantagem do confronto direto, que é o último critério de desempate do grupo, né? Então o Botafogo empatando em saldo de gols, ele vai passar o Estudiantes no critério que é a vitória direta, a vitória no confronto direto, né? Então a gente tem aqui a possibilidade do Botafogo ainda ser o líder do grupo, mas precisa vencer e fazer saldo, como eu falei. Para ser segundo colocado, uma vitória simples já garantiria o Botafogo aqui nessa classificação, tá? Então, o time da Universidade do Chile não é um time fácil de jogar contra, é um time bem complicado, mas o Botafogo tem um fator local muito forte aqui que provavelmente vai ajudar bastante a equipe a chegar nessa condição, tá? O que eu não gosto aqui é a odd do Botafogo, tá? A gente precisaria de uma odd mais alta do Botafogo aqui para poder se expor a favor do time da casa, levando em consideração que a Universidade do Chile também não precisa vencer o jogo, um empate tá bom para o time chileno, tá? Se empatar, se mantém na primeira colocação aqui, aliás, se mantém na primeira colocação não, porque o Estudiantes pode passar, mas se mantém na zona de classificação, né? Então, um empate aqui não é um mau negócio para o time da Universidade do Chile, então esse fator por si só já levaria a gente a acreditar que não é uma boa odd, essa odd do Botafogo aqui para a gente pegar o back seco na equipe mandante aqui, tá? Mercado de gols, o over 2,5, a linha está em 1,95, então a gente pode esperar que um jogo movimentado, um jogo para gols, levando em consideração que se o Botafogo abrir o placar cedo, a Universidade do Chile perdendo o jogo, aí sim precisa se mexer para tentar buscar alguma coisa no placar e a gente pode ter um jogo abrindo para o mercado de gols nessa situação, tá? Então vai depender muito de sair um gol ali entre os 15 e 20 minutos do primeiro tempo para a gente ter um cenário de over aparecendo nesse confronto aqui, tá? Então a ideia é justamente essa, trabalhar a favor do time da casa, mas com um preço um pouco melhor do que a gente tem aqui, ou então trabalhar o mercado de gols caso a gente tenha o placar aberto mais cedo no jogo aí, beleza? Essas aí foram as análises, a gente tem outros jogos aqui ainda na Libertadores que não interessam tanto pra gente, aqui como tem esse grupo do Independiente Del Valle e River Plate aqui, vamos dar uma olhada nesse grupo aqui. Necessidade de vitória do River Plate aqui não existe, tá? O time vai jogar contra o Universitário do Peru, pode empatar o jogo aqui, então a gente vai ter um jogo de favoritismo do River Plate aqui que não vale a pena a gente trabalhar justamente por essa situação de conforto da equipe argentina no grupo aqui, né? Já o Independiente Del Valle e Barcelona, os dois ainda têm chance de classificação, na verdade o Barcelona precisaria aqui vencer o Del Valle fazendo um saldo e contar com a derrota do Universitário pro River Plate, né? Aí poderia passar. E o Del Valle também precisaria contar com a derrota do Universitário contra o River Plate e vencer o Barcelona numa vitória simples para poder classificar aqui no grupo. Então, esse confronto aqui, a vitória é necessária para as duas equipes, né? Vale mais a pena focar nesse segundo confronto, né? O Independiente Del Valle contra o Barcelona, do que necessariamente focar no River Plate aqui que já está classificado, tá? Temos aqui também no grupo do São Paulo o jogo entre Alianza Lima e Libertad, né? Aliás, Libertad e Alianza Lima. Esse jogo aqui pode ser um jogo interessante também para a gente trabalhar a favor do favorito, o Libertad, que está na segunda colocação do grupo, né? Que vencendo o Alianza Lima ou simplesmente empatando com o Alianza Lima, independente do resultado do São Paulo contra o Tajeres, aqui o Libertad já garante a sua classificação para a próxima fase aqui. Então a gente tem um cenário onde também pode ser que eventualmente pinte alguma coisa, mas recomendo você deixar esse jogo aqui como um jogo
uma opção aí para você. Tem outros jogos melhores aqui dos jogos das equipes brasileiras pra gente trabalhar. Beleza? Era isso, rapaziada. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like aqui no vídeo para fortalecer o canal. Se inscrevam se você não for inscrito aqui no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E ative o sininho para receber notificações, porque eventualmente eu faço live acompanhando os jogos aqui e você recebe uma notificação aí quando eu entrar ao vivo aqui no canal. Tá ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!